tinha meus 14 anos mais ou menos quando eu aprendi a programar. Então, diversidade tem tudo a ver com negócios em geral. Medo é uma coisa natural do ser humano. Na primeira, juntaram ministros do mundo inteiro. Eu sou amiga da ministra da Indonésia, gente. Sejam bem-vindos ao Data Delas, podcast sobre dados sobre a perspectiva feminina. Hoje temos de convidada Andressa Freires. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo! E você, como você tá? Super ansiosa para te entrevistar, porque essa menina não para. Não para. Eu já sigo ela nas redes sociais há muito tempo. Se você não segue, começa a seguir. E lembrando que o Data Delas é gravado aqui no Creators Studio. Então, se você está procurando um estúdio para gravar seu podcast, aqui é o lugar. Também precisamos agradecer o Big Link, que é uma plataforma de dashboards e insights em minutos. Ela já é uma líder muito inspiradora dentro da ciência de dados. Ela é especialista em ciência de dados. Eu sei que você começou muito cedo, mas caiu em dados sem querer. Recebeu alguns reconhecimentos, sim. Ela é international. Olha o nome do prêmio, olha que chique. Nomeada Valuable Young Leader pelo Instituto Anga e MIT Sloan Review. E também teve o reconhecimento global da Ada Lovelace para mulheres em tech. Sim. Não é só aqui no Brasil, gente. E acho que a parte mais importante, que foi assim que eu comecei a seguir, é sobre o Diversidata, que é um projeto social que ela tem para ajudar as minorias na inclusão dentro, né, do mundo de dados, do mundo de tech, sim, porque o bagulho é muito louco. Não é? Ai, Jesus, dá até uma palpitação. Acertei? Acertou. Quer adicionar mais alguma coisa? Não, tá perfeita. Vamos falando ao longo da conversa. Temos licença poética para 2 horas de podcast, porque não vamos nos atentar só em dados, tem muita coisa por trás das cenas. Muitas fofocas. E a gente já está aqui conversando, tem uma meia hora antes de começar, colocando tudo bonitinho. E eu queria começar perguntando sobre como foi começar em dados. Como foi começar a programar tão cedo? Misericórdia, gente. Assim, desde pequenininha, eu fui criada pela minha avó, né? Meus pais trabalhavam que nem 2 doidos, assim, para sustentar a casa. Então, eu fui criada pela minha avó lá na periferia, em Taboão da Serra, perto da Comunidade do Gelo. E eu sempre tive a vontade de ser cientista, né? Eu assistia aqueles programas da cultura, De Onde Vem, O Mundo de Bigman, e eu achava o máximo. Eu ficava brincando de ser cientista lá, sozinha mesmo, né, gente? Nenhuma criança era doida de ficar brincando ali comigo, de misturar coisa química para fingir que tá fazendo alguma coisa. E aí eu fui crescendo, e uma grande referência para mim, dentro desse meu crescimento, foi meu pai. Meu pai é um cara preto e é um cara que tá na tecnologia, ficou na tecnologia por quase 40 anos, acabou de se aposentar. Deixa ele descansar um pouquinho. Não está descansando. Não? Tá? Ai, que homem chato, sabe? Se eu fosse ele, estaria dormindo o dia inteiro, mas tá bom. Ele tá lá correndo, fazendo um monte de coisa, eu fico humilhada, mas tudo bem. E ele trabalhou como programador, né? No começo da carreira dele, programador COBOL. Não sei se a galera aí vai saber o que é essa linguagem. Só ouvi falar muito depois de ter entrado em dados. Gente, é uma linguagem, assim, antiguíssima, mas é usada para mainframe, né? Então, para aqueles grandes computadores. E ele começou lá no Unibanco, que depois foi comprado pelo Itaú, aquela história toda. E eu vi essa trajetória dele, né? Eu ia lá pro trabalho, via todas aquelas pessoas mexendo no computador e programando, eu achava o máximo. Mas também tinha todo aquele lance de ser uma coisa muito masculina, né? Eu não tinha mulheres, não havia mulheres. Então eu ficava sempre muito, eu gosto, porém acho que não é pra mim não, né? Vou ficar aqui na minha, vou pensar em outra coisa para fazer. Até que chegou no ensino médio, e eu entrei no ETEC, para quem não conhece, né, não é de São Paulo, as ETECs são escolas técnicas aqui estaduais de São Paulo, e eu fui fazer o ensino médio lá. E também tinha um ensino técnico, na época, em informática, né? Hoje já tem outro nome. Outro nome muito mais, né, chique e especializado. Hoje é análise e desenvolvimento de sistemas, né? Há anos, eu não vou falar quantos anos atrás, era informática. Eu tinha meus 14 anos, mais ou menos, quando eu aprendi a programar. Meu pai achou que ia ser um curso só de Word, de Excel. Ai, filha, vai lá fazer, pra você aprender a digitar. Fazer uma digitação. Mal sabia ele, que você já estava ali, ó. Um cursinho de Word, de Excel, é sempre bom. Eu falei, tá bom, de graça, né? Tô fazendo nada. Primeira aula, lógica de programação, já tomei uma na cara, né? Segunda aula, Java, pá.
Isso com você com maturidade pra falar todo dia Nossa. eu começo do zero de novo. Porque programação é assim. Quando você acha que você sabe alguma coisa, você precisa o quê? Dar 10 passos pra trás e reaprender. Até porque a gente passava por várias linguagens diferentes. Só no técnico eu passei por umas 5, 6. Então, olha, foi um pesadelo, mas ao mesmo tempo eu me apaixonei por isso. Você se apaixonou pela lógica de programação em Exato. si, antes de se apaixonar por dados. Exatamente, porque eu sempre gostei muito de matemática, tive raciocínio lógico bom, então aquilo casou assim perfeitamente pra mim. Só que eu não queria dar o braço a torcer, né? Eu fiquei fingindo que eu odiava. Eu falei, não, pai, eu odeio isso aqui, eu quero sair. Que não sei, mas era mentira. Quando chegava no fim lá do ano, minhas notas todas máximas, assim, não sei o quê, eu indo super bem. Até que eu acabei ganhando intercâmbio pela ETEC, fui passar um mês na Inglaterra com tudo pago. Uau! Parabéns! Ela começou international, gente, desde cedo. Gente, eu fui assim com os meus 17 anos lá morrendo de medo. Não tinha internet naquela época em celular, não tinha. Eu ia falar com os meus pais, gente, era o quê? 11 horas da noite. 17 anos lá, sem contato com ninguém. E aí voltei, fiz o vestibular, e aí eu achei um curso muito doido que misturava ciência e misturava computação. Você também fuça, hein? Curiosa. Bem diz minha mãe, né? Mas eu achei um curso chamado Física Computacional. Física computacional. Lá na USP. E fui lá eu fazer. Fui morar no interior sozinha, com 17 anos. Pra tristeza da minha mãe. Você é muito colado com a sua mãe? Eu sempre fui, né? Eu sempre fui. E aí fui pra lá estudar e comecei lá Foi ali que eu comecei a, de fato, mexer com dados. Porque quando a gente entra no mundo de ciência, a gente tá ali... Eu era muito boa na parte empírica, né? Então, na parte de testes, assim, na parte de laboratório. Então, eu gostava muito de mexer com dados, fazer relatório e fazer gráficos e tudo mais. Até que eu virei professora auxiliar de laboratório. Fiquei 2 anos fazendo isso por lá. Além de fazer pesquisa acadêmica em neurobiofísica. Neurobiofísica. Eu mexia com peixes elétricos. Mas assim, desde montar os aquários e catar os peixes no mangue, montar os circuitos elétricos para pegar os sinais elétricos deles, porque eles eram peixes elétricos de campo fraco, fazer o tratamento dos sinais, fazer toda a programação do machine learning, que ia tentar adivinhar o posicionamento deles. Então eu comecei a mexer com isso lá em 2016. E fiquei uns 2 anos, mais ou menos, nessa pesquisa. Gente, eu tô aqui imaginando a cena de você pegar um peixe, tentar criar todo o monitoramento. Dá muito trabalho. Eram meses, assim, gente. Era assim, a gente passava um dia pegando peixe, 2 semanas montando um aquário, porque a gente ia lá, comprava o vidro, não sei o quê, mas 2 semanas montando o circuito elétrico, soldando as coisas, a gente fazia tudo. Aí depois pegava, filmava os peixes e passava por milhares de horas de gravação para treinar o algoritmo, para o algoritmo entender como que eles interagiam entre si, não sei o quê. Era um trabalho. E aí essa pesquisa, só saí da pesquisa porque minha avó, que me criou, acabou ficando doente e eu tive que voltar para São Paulo. E aí, gente, R$700 de pesquisa, né? É complicado demais. Aí não deu. Aí eu comecei a me jogar. Falei, gente, fiz um currículo lá. Eu sei matemática, eu sei programar. E deu as caras. Alguém, pelo amor de Deus, me contrata. Eu acabei começando no Itaú. Fiz processo em alguns bancos também, mas o Itaú acho que foi o primeiro a me chamar. E aí sim que eu comecei a conhecer o mundo de dados do modo corporativo. Que aí eu comecei a conhecer, isso aqui que eu fazia era ciência de dados. Que legal, eu não fazia a menor ideia. Descobri. Mas você já tinha todas as ferramentas. Você tinha programação, você já tinha tido ali a parte estatística, provavelmente, no começo do curso de física quântica. E faltava ali aprender o contexto de negócio, mas... curiosa do jeito que imagino que não deve ter demorado muito. Gente, aqui, mas eu tenho que agradecer ao meu colega, porque ele chegou com um livro, assim. Porque eles falavam, XPTO, que não sei o quê. E eu ficava, gente, esse Posso povo falar tá uma falando coisa? Sigla. Gente, não dá risada, mas quando eu comecei a entrar no mercado, eu ficava, gente, mas o que é rodar? O que é rodar a query? É umas buzzwords que eu falava, gente, não é possível. É só sigla, gente. Eu juro por Deus, é só sigla. Quem entra fica assim...
que tá É que assim, eu sempre acontecendo? tive a cara de pau. Então eu falava, gente, eu acho que é uma pergunta burra, mas eu vou fazer. Aí eu descobri que não existe pergunta burra. Eu já não era cara de pau. Aí eu Não. ficava sofrendo. Você ficava sofrendo no começo? No começo eu sofria muito por não perguntar. Eu ficava, gente, se eu perguntar, acho que eles vão me achar burra. Vou me demitir. Eu preciso de dinheiro. Vou ficar quieta. Vou perguntar pro meu coleguinha ali. Aí eu ia lá. Aí perguntava pros coleguinhas. Até que chegou um belo colega e veio com um livrão na minha mão. Aqui, ó, tá todos os XPTO que você precisa saber. E aí eu sentei e aprendi todas as siglas ali. Tem a gente alguma tinha que te marca apresentar. muito? Gente, eu acho que a XPTO foi a que mais me marcou, porque eu sempre ouvia todo mundo falar. Falando XPTO. Ah, é XPTO. porque tal coisa XPTO. Eu ficava, gente, que desgraça que é XPTO. Aliás, não, é só um jeito de falar De X. alguma coisa. Coisa. Eu fiquei, não, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Nesse salão, isso a cada 5 segundos, eu achando que é alguma coisa importante. E é só nada. É uma coisa aleatória. Então tá bom. Foi a que mais me marcou. Mas aí tinha ROI, tinha todas aquelas, sabe? De retorno de investimento, todas aquelas coisas que eu sofri para aprender. E aí você falou um pouquinho da sua formação. Eu tô vendo aqui que tem física, neurociência computacional junto. Aí você fez um curso de gestão em diversidade. E tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo. Ciência de dados também. E ciência de Eu dados. fiz o primeiro curso de ciência de dados do Brasil, da Olha! Univesp, para ver como que era. Assim, eu já tava na área e tal. Ah, mas eu acho que é importante Aí a eu falei, teoria. gente, vamos lá, deixa eu ver o que é essa parada aqui. Aí eu fui lá fazer também. Como que foi uma coisa puxando a outra? Você acredita que hoje no seu dia a dia você consegue juntar tudo? Ah, sim, hoje dá para juntar tudo. Eu acho que tudo que eu fiz foram cursos muito complementares, né? Então, em física eu aprendi muitas coisas relacionadas à matemática, à estatística. Teve também a parte de programação por conta da especialidade do curso. Já em ciência de dados já eram coisas mais voltadas ainda para estatística, mais voltadas para modelagem, que já no curso de física eu não tive. Em gestão da diversidade, que é uma coisa que é intrínseca, assim, eu não consigo mais largar. Eu comecei a fazer quando eu era líder de diversidade, né? Então uma coisa foi complementando a outra e acho que tudo isso faz parte de quem eu sou hoje, sabe? Não consigo me desvencilhar de mais nada dessas coisas. Você tem muita fome, né? Eu gosto, sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui Você fica aquela empolgadaça. pessoa nerdola mesmo, sabe? Nossa. Aham. Não tinha quem me tirasse do quarto, assim. Minha mãe ficava até preocupada. Ô, menina, sai do quarto um pouco, vai viver, vai, né, fazer alguma coisa da vida. Larga o livro um pouco. E o tema diversidade é uma coisa que você gosta muito. Qual a relação com a análise de dados? Por que é tão importante? Olha, essa é uma pergunta muito boa. E assim, não é nem só com análise de dados, eu acho que isso vale para o mercado em geral, né? Tem várias pesquisas de mercado que mostram aí, as que eu mais gosto, assim, tem as internacionais, tem a da Harvard Business Review, da McKinsey, que todo ano lança. Aqui no Brasil tem a da ThoughtWorks com a OLAB, tem a State of Data dos Data Hackers. Então, são várias pesquisas que falam que, gente, falta diversidade no mercado e diversidade é bom para o produto final e para atingir o cliente final, basicamente. Então, diversidade tem tudo a ver com negócios em geral e principalmente com dados. Por quê? Porque o que a gente tem dentro da nossa sociedade? Muitos vieses. Vieses machistas, vieses racistas, vieses homofóbicos e por aí vai. Tudo E que a gente eles já são sabe. vieses inconscientes. Na maior parte das vezes. Na maior parte. Tem gente que é descarada. Tem gente que é descarada. Isso é verdade. Mas na maior parte das vezes eles são inconscientes. E aí, logo na minha primeira oportunidade de emprego, né, logo quando eu estava começando a carreira, não foi nem na primeira, mas foi logo quando eu estava ali começando. Eu lembro que eu presenciei, assim, uma coisa que eu fiquei, assim, muito chocada. Estavam lançando um modelo, né, lá na equipe onde eu estava trabalhando. E aí, era um modelo para concessão, acho que de algum produto de crédito, não lembro qual. Acho que era de cartão, algum cartão específico. E aí, o que eles estavam fazendo? Eles fizeram o seguinte, eles tinham que fazer um modelo lá e fazer um relatório para deixar, caso o Bacen fizesse alguma vistoria, né, alguma análise, se eles chegassem lá, tinha que ter um relatório pronto sobre o que o modelo usava, tudo isso. E aí, quando eu fui ver, né, o que eles estavam fazendo no relatório, eles estudavam públicos específicos. Vamos ver como é que o nosso modelo está se comportando para mulheres, para pessoas que vivem em periferia, que vivem em lugares mais ricos, não sei o quê.
E na hora que os resultados saíram, basicamente o modelo estava completamente enviesado, dando dinheiro mais para os homens solteiros. Aí, beleza, eu já olhei assim e falei, estranho. Ok, mas vamos seguir vendo aqui o que tá acontecendo. Começo da carreira, né? Você só... Vamos seguir aqui, vamos ver. Aí eles lá mostrando o relatório pro chefe, não sei o quê. E aí as mulheres, o que acontecia com as mulheres? As pouquíssimas mulheres que conseguiam, eram as mulheres que eram casadas. Ou seja, já vinha aquele viés de estou sendo sustentada por alguém, né? E aí, e por que isso aconteceu? Porque eles colocaram 2 variáveis-chave lá dentro daquele modelo. Gênero e status civil. Então, a partir do momento que você coloca variáveis que carregam esses vieses inconscientes sociais, o modelo vai reproduzir, porque é aquilo que ele vai aprender. Né? Então, isso eu vi, foi o primeiro modelo, assim, um dos primeiros modelos que eu vi na minha vida, foi um modelo completamente enviesado. E eles lançaram mesmo assim. Porque as pessoas que criaram o modelo, que aprovaram o modelo, não viam problema nisso. E eles eram todos? Homens brancos, héteros, blá, 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 blá. Entendi. E por quê? O que eles defendiam, né? Aí eu perguntei, eu levantei minha mãozinha e falei, gente, mas não é errado colocar isso aí não, né? Mas tem alguma legislação relacionada a isso, não tem? Do próprio Bacen, né? Você não pode colocar coisas que discriminem as pessoas, né? Aí eles estavam falando, não, mas o modelo aqui está discriminando quem são as pessoas boas pagadoras das más pagadoras. Se essa variável de gênero ajuda a gente nisso e vai ajudar a gente a ganhar mais dinheiro, tá tudo bem. Então, o dinheiro só circula pelas pessoas que normalmente já têm uma certa facilidade e às vezes nem... E aí a gente fica nesse ciclo. E aí resolver um problema de crédito no país, né? Não resolve, né? Você só continua fazendo a mesma coisa. Resolver problema de verdade, você só perpetua o que já está acontecendo. Aí a mãe solo que tá lá lutando para alimentar os filhos, enfim, tá precisando de uma grana extra, de um cartão de crédito, vai continuar sem. E dentro da diversidade desse tema, já tem pesquisa mostrando que, tudo bem, aqui a gente está falando de um modelo específico, que aí pode ficar parecendo, poxa, mas eu vou colocar gente dentro do meu modelo que não necessariamente vai me trazer lucro, mas isso já foi comprovado que não é verdade. Que a diversidade, me corrija se eu estiver errada, eu não tenho tantos detalhes assim dessa pesquisa, mas que as empresas que têm maior nível de diversidade, no longo prazo, acabam aumentando ali o valuation delas. Exatamente. Não só valuation, como o que eles recebem mesmo de dinheiro, né? Porque se você conseguir fazer um modelo, seja para qual produto for, ou criar um produto, de fato, que atinja muitas pessoas diferentes, pensa no Brasil. O Brasil é um país super diverso. Se você conseguir fazer um produto que atinja várias pessoas diferentes, você está ganhando. Porque você vai conseguir um público muito maior, muito mais amplo, que vai querer consumir seu produto, vai olhar para sua empresa e vai falar, aquela empresa pensou em mim. Aquela empresa tem pessoas como eu trabalhando lá dentro, que estão pensando nos meus problemas. Eu quero consumir aquele produto, eu quero fazer parte dessa empresa. Né? Então, além disso, você vai gerando uma cadeia de coisas. Então, você vai ter mais clientes, esses clientes vão gostar do seu produto, vão querer consumir outros, não vão querer parar de consumir você, vão virar seus fãs, sair falando de você para tudo quanto é gente, e vão querer entrar na sua empresa, indicar pessoas para sua empresa, e vai virando um ciclo bom, um ciclo vicioso que é bom, e que é o que deveria ocorrer. Né? E quando a gente está falando de diversidade, né, dentro da inteligência artificial, tem um documentário que se chama Coded Bias, que a senhorita acabou de conhecer, a autora do livro, que, né, ela não foi a que fez a roteirização, mas ela é a cientista mesmo, que ali no começo, não no começo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial é de anos, mas que começou a pegar esses modelos para reconhecimento facial. Sim. Várias perguntas a respeito disso. Como que foi entender melhor esses vieses depois dessa experiência no mercado de trabalho? Imagino eu que foi nesse momento que, de repente, você foi começar a entender. E aí, né, olhando para trás, passando muito perrengue, de repente você está lá no MIT, conhecendo a pessoa que você assistiu
né, roteirizando e explicando um pouco melhor tudo isso que você tinha visto ali na prática. Como é que foi? Primeiro eu achei que fosse falecer, tá? Eu juro por Deus, que na hora que eu olhei pra cara dela, assim, eu falei, meu Deus, é ela. Meu Deus, é ela. Quase que eu caí pra trás. Mas quando eu comecei a ver todos esses problemas, fui mudando de empresa e vi que isso é sempre mais do mesmo, sabe? Uhum. Eu só não perdi as esperanças porque eu fazia parte de muitas comunidades e a gente meio que se dava força, né? Fazia parte ali do Afropython, das Paileires, de várias comunidades, e a gente ia se dando força. A gente ia falando, pô, a gente sabe que isso acontece, mas vamos lutar para isso parar de acontecer. Mas conforme o tempo foi passando e eu via que isso ia se perpetuando no mercado, por mais que eu e uma outra pessoa tentasse fazer algum barulho ali dentro para isso não acontecer, poxa, isso ia dando uma desmotivada, mas eu tentava procurar motivações fora. E uma dessas motivações foi a Joy, né, que foi essa mulher maravilhosa que eu consegui conhecer. E eu conheci ela através do TED Talk que ela deu sobre isso, né, mostrando um pouco da pesquisa dela. Enquanto ela ainda era pesquisadora do MIT, hoje ela já se formou. E quando eu vi o TED Talk dela, eu falei... Foi assim, uma explosão na minha cabeça. Não tô falei, doida. É isso. Ela trata de um tema específico ali que é mais puxado pro racismo, por ela ser uma mulher preta. Mas, assim, é isso, entendeu? Eu olhei assim para ela falando sobre todas as dificuldades, sobre como que era para ela estar passando por isso. Eu tô lendo o livro dela, que ela acabou de lançar também, que fala como ela começou a se incomodar com isso também. E tudo vai muito de encontro ao que eu passei, né? Só que por um caminho um pouquinho diferente. Ela na pesquisa e eu ali no mercado de trabalho. Então foi muito gostoso ter esse papo com ela e ver essas intersecções mesmo, a gente sendo pessoas de países diferentes, de origens diferentes, e a gente tendo os mesmos problemas ali no dia a dia para lidar, sabe? Uhum. Então foi uma conversa muito gostosa, ela me explicou muita coisa sobre o que ela faz, perguntou muito do meu trabalho também, o que eu achei assim, hoje ela até me segue no Instagram, menina, eu sou muito chique. Você tá muito chique! Ela responde meus stories, assim, somos amigas. Best friend! Somos irmãs. Best friend! Então, você, né, foi pro MIT. Eu tive essa curiosidade de conhecer MIT, conhecer Harvard e também recentemente realizei esse sonho. E a impressão que eu tive das pessoas brilhantes que são, porque na minha cabeça era assim, o que tem de especial aqui? E eu acho que essas perguntas que ela devolve pra você é humildade intelectual. Você teve a mesma impressão? Sim. E eu conheci lá, o que a gente fez? A gente não fez só um tour, né? Uhum. A gente teve aulas, foi parte da premiação que a gente ganhou dos Young Leaders, né? Então, eu fui junto com mais algumas pessoas, alguns amigos meus. Foi muito gostoso, porque a gente conheceu vários laboratórios, conversamos com vários pesquisadores e todos eles tiveram esse interesse, sabe? De entender o que a gente fazia, os impactos que a gente estava causando por aqui para ter ganhado o prêmio. Então, foi uma coisa muito louca, porque eu achei que todo mundo lá era muito inacessível. Eu tinha essa impressão. Só que assim, você foi no programa, eu fui na caruda. Certíssima! Foi assim, no final de semana vai ser isso, onde que é o bar do happy hour, e fui me enfiei. Mas tá certa. Fui me enfiei. Mas eu tinha... Só que assim, eu sou tagarela, cara de pau, adoro falar com pessoas desconhecidas. Eu também, eu faço isso pra caramba. E foi super bom, só que eu tinha essa impressão de que... Nossa, todo mundo sabe muito mais que eu, ninguém vai me dar atenção. E foi completamente o contrário. É tipo assim... Quanto mais eu estudo dados, mais eu sei que eu nada sei. Exato. E os melhores do mundo continuam achando que eles nada sabem. Eu falei assim, então alguma coisa eu tô fazendo certo, alguma hora vai dar certo. Exatamente. Qual foi o maior aprendizado da viagem? Olha, eu acho que além de ter essa visão diferente, de, poxa, ver que as pessoas lá realmente são acessíveis, que você pode mandar... Com a Joy, por exemplo, sabe como que eu consegui conhecer ela? Não foi pelo programa. Eu mandei uma mensagem no Instagram. Cara de pau, sempre ajuda. Eu falei, Joy, eu sou sua fã, vou estar aí em tal dia. Se você estiver por aí, a gente pode tomar um café, eu adoraria te conhecer. Ela falou, claro, vou estar por aí sim, manda uma mensagem pra minha assistente. E foi assim que a gente marcou um café. Maravilhosa. Gente, cara de pau faz a gente conquistar o mundo, viu? E Adorei. eu sempre fui tímida, tá, gente? Mas fui com a timidez mesmo. Tímida como? Eu juro por... Gente, quando eu apresentei meu TCC do técnico, quando eu tinha lá meus... sei lá, 15, 16 anos, eu tive que tomar calmante, de tão nervosa que eu fiquei.
E tá aqui tagarelando desse jeito. Hoje em dia, sim. Prática, olha só, leva evolução. Gente, eu comecei a fazer isso justamente, assim, dar aula pra comunidade, dar aulas em geral, fazer evento, essas coisas, justamente pra perder a timidez. Porque eu tava vendo que isso ia me travar. Porque a gente que é mulher já sofre. A gente que faz parte de grupos minorizados, maiorias minorizados, a gente já sofre. Como que é? Tem como você tangibilizar esse sofrimento? Eu imagino que talvez você saiba os dados de cabeça, assim, não sei, de repente. Gente, eu vou pegar até a pesquisa da OLAB que eu citei com a ThoughtWorks, né? Eles mostram lá que, na pesquisa, fazendo o recorte de diversidade, que as equipes de tecnologia têm 20% de mulheres, que nas equipes de tecnologia, acho que a gente não chega a ter nem 40% de pessoas negras. A gente não tem, quase 90% dos casos, nenhuma pessoa PCD, o que é lei. Isso é bizarro, né? Pessoas indígenas, em quase 100% não existe. Pessoas periféricas são no máximo 10% das equipes de trabalho. Então, assim... E isso não é dados, né? Você está falando de tecnologia como um todo. Exato. Não só de dados, tecnologia como um todo. E se a gente fizer o par com dados, na pesquisa do State of Data, dos Data Hackers, para mulheres, eles mostram um número muito parecido, 20% também, de mulheres ali nas equipes. Sabe? Aí a gente olha para salário, a disparidade, tem a disparidade salarial, olhando para raça, para gênero, para tudo. Então, assim... Hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas eu li um post que fez muito sentido. Enquanto você está no processo seletivo, as pessoas perguntam qual a sua pretensão salarial. E uma resposta maravilhosa do porquê não faz sentido você dar a sua pretensão salarial. Porque aí você perpetua essa diferença salarial quando você está ali na entrada da empresa. Porque, meu salário era 10 mil, então você está tudo bem de você ganhar 12. Aí a gente vai perpetuando esse comportamento que não é benéfico para a sociedade como um todo. Exato. E além disso, pode vir o seu coleguinha fazer a mesma entrevista que você, pedir 14, porque ele acha que merece ganhar. E você lá que tá, né, falando da sua pretensão, às vezes se jogando para baixo por conta de todo esse histórico social que a gente tem, vai ficar ali com seus 12, enquanto a pessoa que vai estar com o mesmo cargo que você, com os 14. E qual que é a lógica dessa história social? Assim, você que estudou gestão da diversidade, porque assim, eu tenho as minhas impressões, eu li alguns livros a respeito, mas nada como uma pessoa que estudou isso por alguns anos. Não, mas tem uma pesquisa que fala, né, até pra gente se candidatar para vagas, as mulheres, elas tendem a se candidatar só para vagas que elas têm 100% dos requisitos. Você olha para qualquer vaga hoje, ninguém vai ter 100% dos requisitos, gente. Fora as vagas que é Deira faz tudo, né? Deira engenheiro, Deira full stack. Eles querem full stack, entendeu? É uma loucura. Eu olho para as vagas assim e eu fico olhando e falo, gente, eu sou especialista em ciência de dados hoje. Trabalho com isso faz 8 anos. Tem vaga de júnior que, assim, se eu olhasse, eu não iria me candidatar. Porque eles pedem tanta coisa absurda que eu fico, como é que um júnior vai saber isso? Não faz nem sentido. Né? Então, a gente tem esse viés aí das mulheres só se candidatarem quando elas preenchem 100% dos requisitos e os homens se candidatam quando eles estão ali em torno dos 50, a autoestima, 40, né? E eles levam a vaga, porque não tem ninguém para competir. Eu acho que tem mais, né? Não tem ninguém para competir. Se não tem um processo seletivo que literalmente testa as habilidades, vai pelo viés inconsciente que a gente não consegue perceber. E aí você fica num ciclo vicioso. Exato, tanto que já tem várias IAs aí, de algumas empresas que fazem recrutamento, para facilitar o recrutamento de outras empresas, né? Que colocam IAs para selecionar currículos de sucesso. Quem que vai ser um currículo de sucesso? Vai ser uma pessoa periférica? Vai ser uma mulher negra que saiu lá da favela? Não vai. Porque tem lá os carimbos das melhores universidades, os carimbos dos melhores cursos. Dos melhores empregos, das maiores empresas que só contratam pessoas que vêm das maiores faculdades. E aí você perpetua. Você perpetua. Com o IAS, que também já é outro exemplo de viés. O que nós, pessoas normais, né, que não somos empresas, podemos fazer para tentar mitigar isso no nosso dia a dia? Tem alguma recomendação?
Eu acho que uma coisa, e é uma coisa que eu falo muito com os meus pais, sabe? Porque eles são de uma geração, de assim, 2 gerações atrás, da minha, né, pelo menos. E uma coisa que eu falo muito com eles, a minha mãe, ela cai muito, por exemplo, nesses pushes de celular, né, que eu costumava fazer para uma das empresas que eu trabalhava, que é marketing, mas Sim. usando inteligência artificial. E minha mãe estava caindo muito nisso, só que para compra. Aparecia push da Shein, aparecia push lá do A blusinha de Shopee. R$ 10, né? E aí começou a chegar uma montanha de compra em casa. A mulher, assim, se perdeu num nível que a gente teve que fazer uma intervenção. A gente, mãe, vem aqui. Vou sentar com você e explicar o que eu faço no meu trabalho pra te endividar. Seguinte, eu expliquei pra ela, funciona assim, 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 é pra pegar no seu ponto fraco, é pra você olhar pra isso, pra você consumir, então tem que ter muito cuidado com tudo que você tá consumindo, com o que você fala perto do seu celular, porque você tá cedendo direitos de imagem, direitos de voz, direitos de pesquisa, você tá cedendo tudo isso. Os cookies, né? Os cookies, os famosos, né? E os termos e condições que a gente nunca lê. Você está cedendo muita coisa que você não sabe. Então, se você não prestar atenção nessas coisas, tem empresas que vão usar isso a favor delas. Né? Então, uma coisa que eu bato muito na tecla, eu usei esse exemplo da minha mãe para falar sobre isso, é o letramento digital. Eu sei que gerações passadas e até pessoas hoje que são de gerações recentes, mas não têm muito acesso à internet, muito acesso à informação, porque a gente sabe que o Brasil ainda tem muito disso. Eu foco muito nessa parte de letramento digital, porque é muito importante. O que é letramento digital? Você entender o que você está consumindo. Sabe, é o mínimo. Assim, eu estou usando aplicativo tal, estou usando o ChatGPT. É além de você saber mexer no celular. Não seja só um consumidor. Uhum. Não seja só um consumidor. Entenda o que você está consumindo. Você não precisa ser um cientista de dados. Eu uso o ChatGPT, eu vou precisar aprender inteligência. Não. Você precisa entender o que ele usa, quais dados seus ele vai usar, o que ele vai fazer com aquilo. Isso é primordial você saber, porque tem muitas coisas que não são usadas para o seu benefício. Bom, você deu o exemplo da blusinha de R$ 20, né? Todas nós sabemos das centenas que chegaram em casa. que não é fácil conviver com isso. E aí vem até uma pergunta um tanto quanto polêmica, que a gente sabe que usam dados por trás, que são jogos de azar. E as últimas notícias que eu li são, assim, absurdas da quantidade de gente que está perdendo dinheiro com isso. E tem muito a ver com o que você está falando, né? Do letramento digital, né? De você não saber como aquilo foi desenvolvido. E é sim, gente... Para te enganar. A gente vai perder. Eles sabem como o nosso cérebro funciona. É uma coisa viciante. Sim. Né? Não é à toa que existe cassino em vários lugares do mundo e que é proibido também em outros vários lugares. Aqui né? por muito tempo foi proibido. Mas ainda tem em vários lugares do mundo, por quê? Porque a galera fica viciada nisso. E esses joguinhos de tigrinho é um cassino online. Sim. É um cassino. É mais fácil ainda, porque você tá na sua casa ali mexendo. Eu fiquei chocada com a quantidade de gente que tá se endividando por conta disso e não consegue parar. E eles literalmente sabem como o nosso cérebro funciona e faz toda a parte reversa para você continuar dando dinheiro ali. É muito a ver com o que você falou do letramento digital. E eu acho que tem um outro aspecto também que, depois que eu entrei em dados, eu fiquei mais chata ainda. Minha mãe sempre fala, nossa, você é crítica. Sou crítica, sim. E depois que eu comecei a trabalhar com dados, eu fiquei mais crítica ainda e mais perplexa com a falta de senso crítico. O básico têm, né? que as pessoas não têm. E aí vem a minha pergunta. O que levou você a fundar o Diversidata e qual é a missão principal da iniciativa? Tem a ver com isso? Com certeza, gente. Nossa, assim, eu sou uma pessoa... eu sempre fui muito inconformada com toda essa parte de educação, né? Eu fui criada por 2 mulheres analfabetas, sabe? Que sempre me incentivaram a estudar porque elas sabiam que esse era o caminho da mudança. Mesmo tendo vindo de onde elas vieram. Mesmo não sabendo, às vezes, escrever o próprio nome, sabe? Então ajuda para fazer lição de casa. Elas só perguntavam, Fia, você já fez sua lição? E elas confiavam na minha palavra. E era o que bastava para mim, sabe? Então, olhar para elas e ver que elas tinham esperança no meu futuro, de ter um futuro melhor do que o delas, para mim já bastava. E quantas outras pessoas não passaram pelo mesmo desafio que você passou? E é muito doido, né? A gente pensar nisso e ver como as pessoas hoje têm um acesso tão fácil. Porque, minha avó
Minha avó era analfabeta por motivos óbvios. Teve que trabalhar na roça, sabe? Não tinha escola onde ela morava. Enfim, várias coisas que aconteceram na vida. Hoje as pessoas têm acesso a qualquer tipo de informação na mão, né? No seu tablet aí você vê o mundo. Você sabe o que você quiser. E as pessoas não usam, né? Elas preferem gastar o tempo com jogo de tigrinho, com TikToks. Não falando que você não tem que ter seu lazer. Você tem que ter seu lazer de modo consciente, né? Eu acho que as pessoas hoje... Eu fui dar uma palestra na USP no começo do ano. E uma das alunas olhou, ela chegou assim em mim e falou: ai, Desse, eu tenho que te confessar uma coisa. Na USP, hein, fazendo a FEA, Faculdade de Economia, eu zerei um trabalho que eu entreguei semana passada porque eu mandei o ChatGPT fazer o trabalho e eu digitei um número errado, ele fez todos os cálculos errados. Poxa, mas lá não revisou? Eu falei: mulher, você não fez o mínimo, que foi revisar seu trabalho, mudar as palavras, nada assim, você só jogou lá, entregou, ela falou: é. Aí eu falei... Gente, o ChatGPT, ele tá para ajudar a gente, mas não para ele fazer por você. Aí eu falei pra ela assim, olha, eu falei: eu entendo que é uma via mais fácil, mas pensa assim, que quando você for pro mercado de trabalho, eles vão te testar. Se pedirem para você fazer um código, igual você fez, mandou o ChatGPT fazer e ele errou todo porque você colocou uma coisinha errada, imagina você tendo que fazer isso ao vivo, com gente te olhando e te perguntando o seu raciocínio. Porque eu já passei por isso pelo menos umas 7, 8 vezes durante entrevistas de emprego. Horrível. É tenso. Tem gente lá te olhando, perguntando o teu raciocínio, olhando se você não tá vendo o Google, você não pode ver nada. Não pode. E tem uns até que gravam você. Sim. Eu já fiz processo pro Google, Microsoft, do Nubank, para várias empresas gringas, todos eles são assim. E a linha de raciocínio, às vezes, é mais importante do que o acertar. resultado final. Sim, você tem que explicar. Então, se você não entender o problema, não desenvolver o raciocínio lógico de resolução de problema, beleza, você vai ter seu diploma da faculdade por causa do ChatGPT, mas e aí? Vai arranjar emprego como? Sim. O nosso cérebro, ele vai acostumando com isso. Gente, eu sou muito a favor de usar o ChatGPT. Eu uso bastante. Eu também. Inclusive, criei lá um cronograma de estudos. Eu crio Quais as melhores bibliografias. Eu crio roteiro criticar, de postagem. ver se faz sentido, se não faz sentido. Sim, eu converso horrores com o ChatGPT, gente. Eu não acho que esse código tá bom. Ele não tá eficiente. Faz O de meu novo. tá melhor. Faz de novo. Você errou. Me desculpe, senhora Ana. É bem isso, a gente tem que usar de ferramenta, mas entendendo o que está por trás e não esquecendo de desenvolver a sua própria cabeça. Porque, assim, ver uma adolescente com seus 18 anos no começo da faculdade, onde o cérebro ainda está sendo desenvolvido, perdendo esse tempo usando coisas prontas, e aí? E depois? Vai ser mais difícil. E a lógica de programação em si que é muito importante. Como que você vai estruturar ali? Não necessariamente a gente sabe todas as sintaxes. Não. Até porque, gente, Jamais. se vocês não sabem, a gente fica o dia inteiro, né, agora no ChatGPT, perguntando a sintaxe ou por que deu bug no código. Não. O importante é saber debugar e entender o problema. Aí você sabe como estudar. Aprender a estudar, acho que é a coisa-chave. Como você estuda? Depende do assunto. Eu estudo de várias formas, né? E eu acho que eu só aprendi a estudar quando eu cheguei ali no técnico. Eu precisei aprender muita coisa sozinha, né? Na raça, ali às vezes faltava um professor ou outro, porque era uma escola famoso estadual. perrengue. A gente passava os perrengues e ia ali aprendendo. E com o passar do tempo também, hoje, deixa eu ver, agora com meus quase 28 anos, eu já passei por umas 14 linguagens de programação diferentes. Misericórdia. Como é que eu vou decorar tudo sei isso, gente? Uma muito bem, mas outras duas que tô melhorando. Não dá para você decorar tudo isso, né? Então a gente tem que aprender a adaptar o nosso conhecimento. Se eu não tivesse uma lógica de programação muito bem formada, eu não ia ter conseguido aprender essas 14 linguagens. Não que eu seja fluente em todas, tá, gente? Gente, pra quem não é de tech, saber uma lógica de programação é igual, sei lá, a gente fala português, eu tô falando inglês, tô aprendendo espanhol. É uma estrutura diferente, mas é a mesma coisa ali por trás. Você tá tentando se comunicar de uma forma diferente. Então, se você não tiver a lógica muito forte ali, a sintaxe não vai adiantar de nada.
A troca de linguagem não vai adiantar de nada. Então, eu aprendi a estudar muito olhando por esse lado da lógica mesmo. Então, eu vou consolidar minha lógica. Eu participava de campeonato de maratona de programação. Então, você é aquela pessoa que olha esse código e fala, dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Exato. O código tem que estar todo bonitinho, PEP 8, todo organizadinho. Eu era debugadora de código. Entendi. Eu amava fazer isso. E assim, eu tinha um professor de programação na faculdade que ele era o terror da classe, assim. Ele botava a gente pra fazer... Teve uma aula que ele colocou a gente pra implementar um Pac-Man. Simplesmente. Vai ele lá. falou, senta aí, ó. Vocês têm 2 horas pra implementar o Pac-Man e fazer mais um outro exercício aqui, que eu nem lembro qual que era. Esse exercício aí era fácil, aí faz o Pac-Man, você não precisava fazer a interface. Mas cria a lógica e eu quero ver se vocês conseguem fazer o Pac-Man. Saiu eu e mais 3 alunos da sala. O resto ficou e ele zerou a nota de todo mundo. Sad but true. Mas gente, se você não tiver a lógica consolidada, não tem chat GPT que vá te salvar. E assim, né? A gente tá falando de programação, você é especialista em ciência de dados. Sim. Tô há 6 anos na área, né? Fiz ali meus cursos e o que me ajudou muito, porque eu vim de negócio, não vim da área de programação, foi entender o que era o todo. Perfeito. E aí, quando você separa em estatística, programação e área aplicada de conhecimento aplicado, que no seu caso você começou com os peixinhos. Sim! Por onde que se começa? Porque a impressão que eu tenho, quanto mais eu estudo, é que eu não sei. Acho que todo mundo. E aí você volta. E às vezes se torna até meio desesperador. E como que você conseguiu estruturar isso no Diversidata? Como que foi fundar o Diversidata depois de passar pelos perrengues, a inclusão das pessoas no mercado de trabalho? Eu fundei o Diversidata depois que eu saí do PicPay. Lá dentro do PicPay eu fui líder de diversidade por 2 anos quase, né? Eu liderava um grupo de quase 1.000 mulheres e de quase 700 pessoas negras. Eu fazia tudo. O que me chamava, eu era arroz de festa. O que me chamava pra fazer, eu tava indo fazer. Que horas que você dorme? Lá eu não dormia muito, não. E aí, qual foi o preço? Cansaço, um leve cansaço, mas assim, também muita gratidão, assim, por parte das pessoas que estavam lá e participando do movimento, sabe? Era muito gostoso, porque lá dentro, o que acontecia? A gente fazia muito evento, muita roda de conversa, então eram aquelas coisas que eram bem acolhedoras, Então sabe? tinha a diversidade, tinha uma inclusão. Exato, mas era a gente que tentava fazer, não era uma coisa que vinha da companhia, era um trabalho Mas voluntário. tinha ali abertura para fazer. A gente foi atrás dessa abertura para ter o aval, institucionalizar tudo e seguimos. Ai, que legal. Seguimos Parabéns. fazendo. Ai, obrigada. Foi muito legal, assim, foi muito gostoso porque a gente se comunicava com todas as camadas, desde as mais operacionais até o CEO. Né? Então, ali tinha evento para fazer, eu ia junto com o CEO lá, falar, apresentar palestrante, não sei o quê, fazer festa, não sei o quê. Trazer palestrante para falar sobre diversidade, fazer roda de conversa com as mulheres, com as pessoas negras. A gente fazia de tudo um pouco. Né? E aí, quando eu dava aula também lá para 50 mulheres que queriam aprender a programar Python, e elas estavam no telemarketing, sabe? Queriam mudar de vida. E aí, quando eu saí do PicPay, porque eu recebi uma proposta que era melhor na época, eu falei, pô, eu amo fazer isso, sabe? Eu não sei se nessa empresa eu vou ter como fazer. Então, deixa eu tentar fazer isso do meu jeitinho, né? E aí foi quando surgiu a ideia de ter o Diversidata, que na época era bem nesse sentido de pegar os grupos subrepresentados, que eram os grupos com os quais eu estava acostumada a trabalhar. Então, lá a gente trabalhou muito com pessoas trans, a gente trabalhou muito com pessoas negras, com mulheres, com pessoas PCDs. E eu tentei compilar isso para tentar ajudar essas pessoas a ingressarem em tech, porque durante o nosso dia a dia ali, a gente via que essas pessoas elas tinham muitas barreiras de entender, às vezes, poxa, elas iam fazer uma pós, iam fazer um MBA, sabe? Ou iam participar de algum curso que elas compraram. E o que acontecia? Elas não entendiam a linguagem. Elas não entendiam a linguagem que estava sendo passada ali para elas. Elas ficavam confusas, elas viam ali um curso gravado e não conseguiam mexer na ferramenta porque a pessoa falava de um jeito, às vezes muito pomposo, assim, que a pessoa não entendia. Então, minha proposta era essa, de trazer esse letramento digital de um modo mais palpável para essas pessoas, sabe? E foi assim que eu comecei. Porque o que eu tô entendendo é que, né, tem uma barreira
além do conhecimento técnico, tem uma barreira Social. de falar, de se ver naquele lugar e de você se empoderar o suficiente, porque às vezes, né, eu não aprendi a programar antes de entrar em dados. Foi assim, ó, vai lá, dados, aprende junto. Foi tudo muito junto. Isso me solicitou muito apoio da família, do grupo ali, né? E eu fui muito privilegiada. E eu vejo que não é assim para todo mundo, porque você tem que ajudar em casa, metrô, trem, 4 horas para ir trabalhar, né? Principalmente ali antes da pandemia. Vai estudar que horas? Mãe solo. Exato. E aí, até trazendo o exemplo dessas pessoas trans, né? A gente fez uma contratação na época de 40 pessoas trans de uma vez. Só que as pessoas trans, muitas delas são marginalizadas, assim, tem que viver, às vezes, na prostituição. Enfim, vivem muito longe do meio da tecnologia. Muito longe. Então, tinham muitas pessoas que nunca tinham visto nem ligado um computador na vida. Como é que a gente, mesmo que seja para fazer um trabalho de telemarketing, como que você vai jogar isso na mão da pessoa? Tinha uma pessoa que é hoje uma pessoa que é minha amiga, que entrava meia hora antes, todos os dias, para conseguir ligar o computador e procurar o Google Agenda, para saber se tinha reunião ou não no dia. Porque não sabia mexer. Então, vendo isso, a gente montou lá uma força-tarefa para ensinar o Word, um Excel, o Google ali, como que mexiam nas ferramentas principais que elas iam precisar usar. É nesse nível, né? Então, a gente fala de disparidades, assim, que são bizarras mesmo. E pro lado da empresa, né? Porque, poxa, tem todo um impacto social, mas a gente sabe que uma empresa visa lucro. Como que isso vira dinheiro? Olha, primeiro, eu acho que tem muitas empresas que se preocupam muito em trazer diversidade primeiro e arrumar a casa depois, né? Então, tem muita empresa que não tá vendo, né? Tá com todo esse hype de diversidade por conta das pesquisas falando, traz dinheiro, você vai ter, né? Um produto melhor, porque você vai ter uma equipe mais diversa. Mas as pessoas esquecem que antes de você trazer diversidade, você tem que educar as pessoas que estão dentro da sua empresa, para essas pessoas saberem receber essa diversidade. Senão, isso não vai se transformar em dinheiro. Senão, não tem a inclusão. Não tem a inclusão e você não vai ter o dinheiro lá na frente, porque essas pessoas não vão ficar na sua empresa. Um grande problema que as empresas que são assim enfrentam é a taxa de retenção desses funcionários. Por quê? Porque eles vão chegar na empresa, vão sofrer assédio, vão sofrer racismo, vão sofrer homofobia, vão sofrer um monte de O coisa. reflexo da sociedade que a gente sabe dos números. Exato. É só ligar a televisão. Exatamente. E aí, como é que você vai ter uma equipe diversa? Você não vai ter. Você vai ter por 3 meses. Como é que você lança um produto em 3 meses? Não vai conseguir. Então, é um problema muito mais sistêmico que quem conseguir resolver vai transformar isso em dinheiro. Exato. Tem muitas empresas que são ótimas nisso. A McKinsey, ThoughtWorks, elas são referências em diversidade porque elas fazem isso há muito tempo. Né? Então, tem gente que já está resolvendo. Então, tem solução. Exato. Tanto que elas soltam pesquisas anualmente falando sobre o mercado como um todo de diversidade. Porque elas têm poder para falar disso. Porque se você olhar para os números das empresas, o número de mulheres é quase 50-50 ali com de homens. Ou até, às vezes, mais alto. Tem muitas pessoas negras na McKinsey, por exemplo. Enfim, aí a gente consegue ver que eles têm mais poder de fala nesse sentido. Que eles conseguiram arrumar a casa primeiro e depois fazer essa movimentação de trazer diversidade. E aí, sim, você vê isso refletido nos números deles. E o que a Diversidata está fazendo nesse aspecto? Olha, tem coisa... Será que eu posso falar? Gente, tem uns projetos muito legais aí que estão por vir. Vou dar uns spoilerzinhos aí, meu amigo. Dá uns spoilers. Qualquer coisa a gente corta e coloca só depois quando você soltar. Vou dar uns spoilerzinhos, assim. O que a gente tá fazendo agora? Tô voltando com o movimento de mentorias. Ali eu já... Deixa eu pegar aqui os brindes que eu ganhei pra ilustrar. Gente, olha só que incrível. Ai, vai lá pro meu escritório. Muito obrigada. Eu já era fã, agora você tá ferrada. Ai, eu amo! Vai ter cafezinho, vai ter fofoca, Ai, vai ser amo. socorro, deu bug. Ela vai aparecer lá, tá, gente? Aguardem, ela já tá intimada. Eu vou, adoro conversar. Mas é uma coisa muito doida, assim, né? Quando
as empresas, elas estão com esse foco em diversidade, elas acabam esquecendo de preparar a casa. E aí, esse ciclo que você quer começar de, eu vou trazer diversidade, porque equipes diversas pensam em coisas diferentes, geram produtos mais amplos. Isso não vai acontecer se você não tiver paz dentro da equipe e não tiver funcionários felizes. Se tiver um funcionário que está ali passando por um caso de assédio moral, de racismo, ele vai tá indo trabalhar feliz? Não. Vai estar indo trabalhar pé da vida, né? É complicado. Então, você não vai conseguir fazer isso girar. Então, na Diversidata, o movimento que eu estou fazendo agora é de voltar com as mentorias de carreira. Então, o que eu faço? Eu acompanho os meus alunos, minhas alunas ali, com os primeiros passos, alguns até mais avançados, e vou acompanhando exercícios que eles fazem, vão me mandando, faço simulação de entrevista, depende da necessidade de cada um. Vou abrir workshop para o final desse mês para pessoas LGBTQIA+, para elas virem, fazerem workshop de Python, terem o primeiro contato ali com Python. Vou ser mentora, eu faço parcerias também com outras empresas. Fiz a parceria com a ThoughtWorks na semana passada. A gente fez lá todo um evento para mulheres, junto com os data hackers, as mulheres em dados. Mulheres em dados. Maravilhosas, minhas amigas. Então, logo eu também estou combinando de fazer um projeto que eu acho que vai ser um dos mais legais, assim, mais desafiadores também, que vai ser levar a tecnologia para dentro da floresta amazônica, mas para dentro da floresta mesmo. Eu quero. Mas para dentro mesmo, assim, a gente vai lá para os povos indígenas. Eu conheço uma pessoa que talvez consiga te ajudar. Então, mas o meu amigo, ele mora lá. Você já tem alguém que mora lá? Sim, ele foi pro MIT comigo. Então tá bom. Então ele já tem toda uma empresa de impacto social por lá. Então a gente vai fazer essa parceria para levar a tecnologia lá para dentro. O que te motiva? Mudar a vida das pessoas, gente. As pessoas, elas têm que ver que... Assim, eu acho que as pessoas têm muito medo de tecnologia ainda, sabe? Principalmente pessoas que não têm o acesso que a gente tem hoje. O privilégio que a gente teve. Porque tem muita gente, acho que, se eu não me engano, 13, 15 milhões de pessoas no Brasil que ainda não tem nem acesso à internet. É muita coisa, cara. Muita coisa. Né? Então, fazer com que a tecnologia chegue até essas pessoas e mostrar para elas o quanto isso pode mudar a vida delas é uma coisa maravilhosa. Eu tenho hoje uma amiga que veio lá do Amazonas, está trabalhando junto comigo aqui e é uma mulher foda, muito foda, entendeu? E se a vida dela foi mudada pela tecnologia, por que não levar isso mais para dentro ainda? E trazer pessoas de lá de dentro e mostrar o quanto isso é maravilhoso para elas e o que elas podem fazer para mudar a vida da comunidade delas ali, sabe? Então, acho que é isso que sempre me motiva. É difícil? É um trabalho moroso? Porque a gente não tem apoio. A maioria das coisas que eu faço eu tiro do meu bolso. Fazer sorteio de computador, de livro. Eu vi isso. É tudo do meu bolso. Você tira do seu bolso? Tiro do meu bolso, não tem apoio. Nenhuma empresa chega e fala, Andressa, quero te patrocinar. Não existe isso, não. Quero te dar um livro para você sortear. E como que as pessoas comuns, elas podem ajudar o Diversidata? Eu tenho o Apoia-se, né? Que tá lá no meu Instagram, tá no link lá do Instagram, para as pessoas poderem fazer doações. Mas, assim, tudo que eu tento fazer para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, minhas alunas, eu faço com todo amor e carinho, sabe? É para verem as vidas sendo transformadas. E depois é gostoso porque a gente recebe mensagem de, a gente fez as mentorias e eu consegui um emprego. Meu primeiro mentorando da vida, sim, foi lá do PicPay, foi o André. Isso foi o quê? Em 2021, final de 2021, comecei a mentorar ele. Mentorei ele até o final de 2022. Ele era de telemarketing. Hoje, pouquíssimos anos depois, ele é engenheiro de dados sênior na Globo. Não é que ele é engenheiro de dados, ele é engenheiro de dados sênior. Na Globo. E o que eu entendo dessa senioridade toda, eu fiz uma transição de carreira. É que, às vezes, a pessoa entra já um pouco mais madura e a senioridade vem.
Exatamente. A gente desenrola. É uma coisa que a gente fala, a gente consegue desenrolar mais. Você consegue entender o que faz sentido você resolver, o que não faz sentido, se você vai comprar briga, se você não vai comprar briga, e você consegue ser mais assertivo. Exato. Por conta da vida mesmo. É, né? a vida ensina. A vida ensina. Ela bate, ela... Não é à toa, né, que tem esse ditado. A vida ensina. A vida ensina. Porque a gente apanha muito, então chega no momento da carreira ali que a gente vai conseguir desenrolar os problemas, às vezes mais fácil do que quem teve a vida mais tranquila, né? Então, eu acho que é nesse ponto que tanto esse meu mentorado, meu amigo, quanto eu, você, a gente se destaca. A gente consegue crescer por conta disso, né? Porque a gente, nem sempre as hard skills são as partes mais importantes. Isso a gente vai conseguir aprender. Né? Mas ter ali vontade de falar, vontade de aprender, de correr atrás, de se colocar à disposição para fazer coisas que as outras pessoas não têm, isso é uma coisa que você nem sempre aprende ou nem sempre tem vontade de aprender. Isso acaba sendo esse ponto diferencial, muitas vezes. Nossa, que aula, hein? Ai, não imagino. Que aula. Eu sou muito fã dos projetos de educação, mas criar alguma coisa do zero é um trabalho imensurável. E se a vida já é corrida, né? Se a gente às vezes tem tão pouco tempo, como que você consegue administrar tudo isso? Gente, olha, hoje eu falo que assim, eu só consigo até responder uma pergunta dessa hoje para uma seguidora minha. Eu só consigo fazer isso por alguns motivos. Primeiro, hoje o meu trabalho me permite realmente ter uma flexibilidade de tempo. Se eu quiser não trabalhar de manhã e trabalhar de madrugada, eu posso. Flexibilidade é isso. De verdade. Eu tenho flexibilidade de verdade, assim. Não tenho microgerenciamento. Entregando, tudo certo, entendeu? Vai fazer o que você tem para fazer, tá tudo bem. Você tem que cumprir suas horas, mas cumprindo suas horas, independente do momento, tudo certo. Então, esse é o ponto número 1. O outro ponto é ter gestão de tempo. Porque se você não tiver gestão de tempo, você não sai do lugar. E saber priorizar. Saber priorizar. Então, eu tenho, assim, todo um Trello, tenho Notion, tenho tudo, assim, para organizar as minhas tarefas, as palestras que eu vou fazer. Por exemplo, só essa semana eu tive... Esse aqui é o meu 6º evento dessa semana. Gente, eu falei que ela estava muito ocupada. Hoje é quinta-feira, ela já foi em 6 eventos. Agora há pouco eu estava em outro podcast, né? Então, se não souber priorizar tempo, as coisas não acontecem. Uma hora a peteca de algum lugar vai cair. Né? Ou seu trabalho CLT vai cair, ou a sua empresa vai cair. Então, você tem que saber equilibrar as coisas. Então, às vezes, sei lá, putz, meu trabalho, eu tô muito atarefada no trabalho, tá com uma entrega muito perto. Eu deixo a diversidade um pouquinho em pausa ali por 1, 2 semanas, né? Vou postando alguns conteúdos que eu já deixo pré-definidos, postando coisas que eu já deixei gravadas e foco no trabalho. Quando o trabalho tá mais tranquilo, foco na diversidade. E assim vai indo, a gente vai equilibrando da forma que isso dá. Foi uma construção. Imagino que você já deve ter passado perrengue com a agenda. Né? A senioridade veio, e uma das coisas que a senioridade traz é saber priorizar. Que é um desafio. Gente, priorizar é um desafio. Gente, quando eu comecei, assim, eu ficava sentada, sem brincadeira, 16 horas por dia. Eu não levantava pra comer, não levantava pra ir no banheiro. E isso as pessoas não conseguem mensurar, o perrengue. A gente vê a fotinho legal do Instagram, você indo nos eventos, mas ninguém vê o perrengue e o preço que você tá pagando, às vezes, infelizmente, com a saúde. Hoje eu não faço mais isso, porque eu entendo o impacto que isso teve na minha saúde mental e física. Uhum. Mas, gente, na época eu não via. Na época eu achava que eu precisava fazer aquilo pra fazer tudo acontecer. E, na verdade, eu só tava me embolando, né? Porque eu tava naquele ciclo de cansaço sem fim. Mas aí você sente prazer, porque você gosta do que você faz. Aí, não necessariamente, você acha que você é boa o suficiente, ou que você, de repente, ali é uma impostora, síndrome da impostora. Como lidar com isso, assim? Eu acho que eu imagino que seja uma luta diária. Com certeza. Mas depois de 8 anos no mercado, talvez você tenha alguma dica pra dar pra gente. Continua, gente. A síndrome da impostora, ela não vai embora. Eu acho que tem uma frase até da Rihanna, que eu gosto muito, que é o seguinte, que as pessoas perguntam, e quando você tá naqueles dias que você não tá se sentindo bem, que você tá se sentindo um lixo, o que você faz? Ela fala, eu finjo até eu estar me sentindo melhor. E é isso, entendeu? Às vezes você vai acordar sentindo o cocô do cavalo, entendeu? Você vai acordar falando, gente, eu sou burra, eu não sei nada, olha o tanto de coisa que tá saindo, não tô conseguindo acompanhar, saiu o ChatGPT 4.0, saiu
O Gemini agora do Google saiu tal ferramenta. O que eu vou fazer da minha vida, sendo que eu estou trabalhando com IA generativa? O que vai acontecer comigo se eu não conseguir acompanhar isso? Às vezes eu acordo desse jeito, numa pira, assim, muito louca. E aí eu lembro, eu falo, pô, não tem porquê ficar desse jeito, né? Já passou essa fase, né? A síndrome da impostora, ela vem, mas eu acho que o que a gente aprende a controlar, a segurar isso. A gente aprende a sentar e refletir em tudo que a gente já passou e ver que, pô, nossa, olha o tanto de coisa que eu já tive que superar, sabe? Não vai ser um chat GPT 4.0 que vai me derrubar agora. É uma coisa que se eu sentar, dedicar um tempo, eu consigo aprender, eu consigo pegar. Eu sei que eu tenho capacidade para isso. É uma coisa de fazer aqueles exercícios de autoafirmação que a psicóloga manda. E que às vezes a gente odeia. Terapia. Minha psicóloga pega no meu pé, ela me manda ficar falando com o espelho. Eu detesto isso, que eu me acho uma idiota falando com o espelho. Mas funciona. Eu coloco a mão na cintura. Antes de reunião, eu sempre faço isso. Ela fala assim, fica bem ponderada. Eu faço. Eu não tô nem aí, gente. Fica bem ponderada e funciona, gente. Eu achava, não, isso é besteira. Funciona. Reunião importante, eu vou na frente do espelho, faço isso, faço a respiração, pose da Mulher Maravilha. Antes de palestra, minha filha, teve um dia que eu dei palestra pra 2.000 pessoas, ao vivo, assim, ó. Eu achei que eu fosse cair pra trás. Quando que vai ser seu TED Talks? Ai, gente, quem dera, né? Tô tentando me inscrever, vamos ver se alguém me chama e eventualmente... Não, joga pro universo. Próximo... Universo, tô aí. Não, vamos brindar. Desça no TED Talks. Universo, me chame. Tem que beber. Me chame. Eu brindei minha promoção 3 anos antes, e ficava brindando. 3 anos antes não, mas tipo, modo de falar. Joga pro universo que vai acontecer. Tá certíssimo. O tanto de vezes que eu não ouvi, até ligando, né, com a parte da síndrome da impostora, que a gente até tava falando antes de começar a gravação. Já falaram pra você que você não servia pra trabalhar com dados? Em todos os empregos que eu tive, basicamente. Todos! Mas assim, não era uma pessoa específica, sempre eram pessoas aleatórias, né? Às vezes era chefe, às vezes era colega, às vezes era uma pessoa aleatória de outra área que nem te conhecia. Sempre acontece. E aí, eu também já escutei isso, e aí eu fico me perguntando se não tem a ver com os vieses, né? Porque a maioria é homem, hétero, quando, né, a gente tem o estereótipo de que o nerd é feio. Gente, não é isso, tá? Pessoas inteligentes, pessoas nerds. Somos todos lindos. Estilosas, tá? Super. Olha essa dessa maravilhosa. Olha aqui, essa blusa vermelha. E somos comunicativos também. Não tem um estereótipo de quem é a pessoa que pode trabalhar com dados ou não. Exato. E aí vem até uma outra pergunta. Diferentes carreiras têm, né, feito a transição para dados. E eu acho que isso é algo que precisa ser incentivado, porque o movimento, eu acredito, né, que o movimento contrário ali do conhecimento aplicado, ele é tão importante quanto as pessoas que sabem estatística e programação irem ali para o conhecimento aplicado, para facilitar a comunicação e alinhamento de expectativa. Perfeito. Me corrija se eu estiver errada. Tem um profissional de dados que sabe tudo, que é bala de prata? Se tiver, alguém me apresenta, porque eu não conheço. E como que é o seu dia a dia, né? Porque você tá ali, você não sabe tudo. E aí você tá trabalhando. Não sei isso. Aí o que você vai lá e faz? Google, livros, palestras, aulas. A gente vai atrás de tudo que for preciso, gente. Mas não tem como saber tudo. Claro que não. E se aí... me perguntar algum código de pandas aqui que eu uso quase todo santo dia, eu não vou saber te dizer, provavelmente. Não vou saber todos os parâmetros que tem ali. É impossível, gente, não dá. E aí o que eu tô tentando levar é o skill de resolução de problema, o pensamento analítico, muito mais do que a importância da ferramenta que você está usando. Exato. Porque assim, até falando das empresas, né? Eu já passei por várias empresas e cada uma usava uma ferramenta diferente. Imagina se eu fosse especialista em ferramenta. Eu tava lascada. Então, em todos os lugares, no Itaú eu trabalhava com uma ferramenta. Fui para Decolar, fui trabalhar com outra completamente diferente.
PicPay, outra completamente diferente. Nubank, outra completamente diferente. Na Meiuca, que eu tô agora, outra completamente diferente. Quantas ferramentas de visualização você já sabe? Sei lá, gente. Sei lá. E se bobear, se eu voltar pra primeira que eu mexi, eu já não sei mais, entendeu? Com certeza eu não sei mais. Vou ter que caçar e relembrar tudo. E então, não se tornem especialistas em ferramentas. Sejam especialistas em aprender, né? Aprendam a aprender. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Aprendam, que nem você falou, desenvolver esse raciocínio crítico, né? Esse raciocínio lógico de organizar o seu pensamento, de, beleza, eu tenho uma coisa nova aqui para aprender, uma coisa nova para fazer que eu não sei. Quais são os passos para chegar na solução daquele problema? Eu sei que dá para pesquisar alguma coisa aqui no ChatGPT. Como que você está usando o ChatGPT no dia a dia? Hoje, no dia a dia, às vezes eu uso para automatizar umas tarefas que eu sei fazer, mas que são aquelas tarefas mais simples, que você vai gastar assim 10 minutos para fazer um código que você já sabe, tá cansado de fazer, e o ChatGPT vai te entregar em 5 segundos, entendeu? Eu uso mais para isso ou para fazer alguma pergunta mesmo, mas até para fazer perguntas eu tenho meus cuidados ainda, porque a gente sabe que é um modelo que está em desenvolvimento e que pode errar. Então, eu sempre peço fontes, né? Se vocês não sabem, o ChatGPT te dá fontes de tudo, se você perguntar. E eu vou consultar as fontes também, para ver se elas existem, se não está falando nada de errado. Que acontece. Já acontece. aconteceu Inclusive, lá no MIT, um dos professores com quem a gente conversou, ele falou assim, eu perguntei esses dias pro ChatGPT quantos livros eu mesmo tinha escrito. Ele falou que eu tinha escrito 4, eu só tenho 3. Não sei de onde ele tirou esse quarto. Então, o ChatGPT tem dessas ainda, e é normal, gente, todo modelo erra. Todo modelo erra. Então, não use só de uma fonte para você aprender. Então, se você usa o ChatGPT, tá tudo certo, mas vai nas fontes que ele te dá, vai ver no YouTube aula também, porque tem aula de faculdade, sabe? E se você não sabe muito sobre aquele assunto que você está pesquisando, eu acho que faz com que você tenha a possibilidade de errar ainda mais. Exato. Então, usar o ChatGPT como ferramenta primária para aprender não é uma boa solução. Você precisa ter ali um pouquinho já do senso crítico daquilo que você está perguntando e questionando. Sim. Porque senão você não consegue falar, isso faz sentido ou isso não faz sentido. Nesse caso, quando é realmente assim, uma coisa completamente nova para mim, o que eu faço? Ou eu vou perguntar para um especialista, para uma pessoa que saiba disso, que trabalha comigo, que eu, sei lá, conheço do LinkedIn. E aí eu peço indicações para a pessoa. Me indica um livro, ou me indica uma aula, um curso que eu possa fazer. Um paper que seja confiável, que eu consiga ler e entender mais sobre esse assunto. E aí, tendo uma noção mais básica, mais geral, aí sim eu começo a consultar a ChatGPT, essas outras ferramentas. Mas eu ainda tento manter os meios mais tradicionais até ter esse nível de maior confiabilidade, né? E também porque eu gosto, né? Eu gosto do negócio do papel. Adoro uma papelaria. Você gosta de papelaria? Eu amo. É comprovado que se você pegar as coisas e escrever, os seus preguiçosos, se vocês escreverem com a caneta e o papel, seu cérebro capta mais rápido, tá? Só para as curvas acumuladas da vida no começo, eu escrevia tudo colorido. Tudo, tá, gente? JP tá me assistindo em casa, meu primeiro chefe queria me matar. Como assim? Eu sempre aprendi escrevendo. Então, eu falava, dava cara de pau ali, escrevia os mais complicados, né? Porque você precisava entender por que tava fazendo X, Y, Z, escrevia e deixava colorido. Eu tenho até hoje. Eu tenho meus cadernos do técnico ainda, dos meus 14 anos, com um monte de coisa em Java, em VB, em C Sharp. Gente... Tá, podem pesquisar, tá? Em neurociência, vocês podem ver que é verdade. Se você escrever, seu cérebro aprende mais rápido. Então, eu ainda me atenho a essas coisas que eu sei que, por bases científicas, funcionam melhor pra gente. Então, ciência em tudo. Ciência, gente. Ciência está aí. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando aqui de ChatGPT, a gente tá falando de pessoas fazendo inserção no mercado de trabalho. Como que você acha que o ChatGPT vai... impactar a inserção de novas pessoas no mercado de trabalho? Eu tenho algumas impressões, mas eu não quero compartilhar o que eu acho. Eu acho que você acha certo. Já tá impactando, gente. Saiu uma matéria esses dias aí que eu tava vendo até com os meus pais no jornal, que tem essa geração mais nova que tá vindo ali com seus 18, 19 anos, tá, sei lá, procurando estágio, tá levando pai e mãe. Eu amo papis e mames, mas ali na sala da entrevista e com pai e mãe ali na sala da recepção... Eu não sabia que isso era permitido.
Gente, eu fiquei chocada com essa notícia também. A gente discutiu um pouco da geração Z no episódio passado. Assista, tem muitos dados sobre a geração Z. É muito louco isso. E assim, tem a sobrinha de um amigo meu que ela é tão viciada assim, em TikTok, nessas coisas, que ela vai fazer 11 anos, ela não sabe escrever. Pesado. 11 anos. Eu aprendi a escrever com 4. Não sei quantos anos eu aprendi a escrever. Mas 11 anos é muito grave. 11 anos? Como é que essa menina vai ficar daqui pra frente, gente? Não sabe pegar um lápis, né? Eu vi até ela fazendo aquelas trends de TikTok. 2 mais 2, quanto que dá? E você vira a cabeça pra resposta. Ela falou que 2 mais 2 era 8. Com quase 11 anos de idade. E ChatGPT em dados do mercado de trabalho, você acha que vai mudar? Vai, com certeza. Eu acho que muita gente já está usando isso como ferramenta, né? Primeiro, esse impacto que vai ter nessas novas gerações, e não é só o ChatGPT, é todo esse mundo de informações de redes sociais que as pessoas não conseguem largar, elas não conseguem fazer esse detox. Você vê bebê hoje com tablet na mão, assim, sabe? Só assistindo desenho, não está fazendo nada educativo. Numa época em que o cérebro está sendo formado. Né? Como eu estudei neurociência por um tempo, gente, isso é muito sério. Se você não incentivar a criança a aprender enquanto ela é jovem, o cérebro dela não vai se desenvolver. A inteligência, ela vai ficar para trás. Então, é uma coisa séria, é uma coisa que com certeza vai afetar. Nas próximas gerações, vai ser uma coisa complicada. Eu nem quero arriscar dizer como é que vai ser isso daqui para frente. Porque eu tô ficando preocupada do jeito que as coisas estão andando. Com relação ao mercado de trabalho, eu vejo que as pessoas estão usando muito, as pessoas que trabalham assim comigo, com inteligência artificial, que já têm uma noção do que é tudo isso, elas usam como uma ferramenta adicional, como eu falei. Eu vou fazer um código aqui que, putz, eu sei fazer, mas só para otimizar o tempo. Mas tem muita gente que está usando de muleta. E aí não tem um conhecimento, fica apertando um botão e vai entregar coisa errada. Vai. Eventualmente, pode ser que você não entregue em vários momentos? Pode, mas eventualmente você vai entregar. Porque você precisa saber os fundamentos. Exato. E às vezes, é que nem o caso da menina que eu contei agora há pouco. Ela não soube fazer a pergunta, digitou uma coisa errada, não revisou e entregou mesmo assim. Então, assim... Nossa, eu sou viciada em sanity check. Gente, e é muito importante. Você não faz entrega em tecnologia sem check de sanidade. Você não faz entrega em tecnologia sem teste, sem revisão. Eu tenho uma teoria. Se alguém que trabalha com dados nunca surtou... Tá trabalhando errado. E aí, né, tipo, você conversa com... Poxa, todas as validações possíveis. Cara, não, essa menina é muito boa. Será que ela acha a mesma coisa que eu? Porque eu nunca me sinto seguro o suficiente pra falar, nossa, eu sou muito boa nisso, eu sei tudo. Você coloca sua mão no fogo? Não coloco. Nunca. Eu sei que A, B, C, D, E, F, G pode dar errado. Pra esse caso aqui, eu fiz esses checks, mas tem esses riscos, todos esses riscos mapeados. E sempre vai ter. Sempre vai ter. Se você não tá mapeando risco, se não apareceu nenhum risco ali no seu modelo, na sua entrega... Você não viu tudo que tinha pra ver. Porque tem todo um alinhamento de expectativa do que dados realmente conseguem entregar e do que, às vezes, o marketing vende como se fosse ser bala de prata e fosse resolver todos os problemas. Eu lembro no MBA que eu fiz, uma coisa que eu nunca esqueci. Não tem ferramenta que vai resolver todos os problemas de dados. Não. Não tem como. Porque, quando, né, com uma pergunta que eu tinha muito besta quando eu estava começando em dados. Gente, por que não coloca tudo num tabelão? Não é possível. Pra que tanto banco de dados? Coloca tudo um grande tabelão de Excel. É tão melhor, né? Pois é, mas não pode. E Não tem dá. um porquê por trás. Temos dados não estruturados que não cabem em tabelas, que são imagens, textos, enfim, várias coisas nesse sentido. E eu já passei por uma empresa também que quis ter esse sonho, assim, não, tem uma ferramenta aqui que uma empresa muito grande soltou que fala que faz tudo. Faz dashboard, faz modelo, cuida dos nossos dados, não sei o quê. E a gente ficava fazendo as POCs, né? Proof of Concept, né? Prova de conceito ali para ver se funcionava mesmo. Porque em dados, as ferramentas, elas tendem a
ser uma especialidade e resolver e entregar aquilo que é prometido. Falar que ela resolve tudo. Geralmente essas ferramentas que eles entregam, assim, essas empresas grandes tentam condensar tudo numa coisa só, são ferramentas generalistas. Sim. Então, se você tem um problema de negócio muito específico para resolver, não vai rolar. Sabe quanto tempo a gente tá falando? Não. 1h15. Vixe. Eu avisei que eu falava muito. E esse aqui foi o que eu menos segui o roteiro. E olha a crise de riso. Não vamos começar. Rindo de nervoso, gente. Ai, Tenho não, mas paciência. acho que o primeiro foi 1h30. O primeiro foi 1h30. Mas esse daqui foi muito fácil chegar em 1h15 e a gente tá conversando sobre muita coisa. Sim. Mas deixa eu tentar entrar aqui em alguns assuntos que eu, né, pra depois eu conseguir encerrar. Sim. E eu não posso deixar de falar sobre alguns desses. De todos os projetos que você já passou, que você já teve. Teve algum que te marcou muito? E por quê? Teve um projeto que eu fiz lá no PicPay. Não necessariamente... ele envolve, sim, dados, porque... O que aconteceu? A gente estava com cientistas de dados, mas sempre ali no mesmo perfil, né? E aí eu tive a brilhante ideia de falar, por que não abrir uma turma aqui toda especial para pessoas negras? A gente faz uma turma de formação e contrata elas depois. O que vocês acham? E aí eu fui lá, tive que fazer toda uma defesa, apresentar para a C-Level, para a CEO, para não sei o quê, para conseguir orçamento. E deu certo, a gente conseguiu, contratou uma escola. A gente selecionou, ficou eu e mais dois amigos meus, assim, de fim de semana, vendo vídeo de mais de 1.000 pessoas que se inscreveram. A gente ficou 2 fins de semana seguidos vendo vídeo para fazer seleção dos candidatos, das candidatas, para selecionar 20 pessoas para fazerem o curso com a gente. E aí elas entraram, fizeram o curso, metade dessas pessoas foram contratadas. Que era o que a gente tinha de vaga na época ali. E algumas que não foram para outras empresas. Por exemplo, teve uma que entrou direto para o Nubank. Olha. Não entrou no PicPay, mas entrou no Nubank como analista de dados. A maioria deles continua seguindo a área de dados hoje. Então, foi que não é da oportunidade, né? Foi muito gostoso, porque assim, eu me dediquei a acompanhar toda a jornada deles. Eles tiveram 4 meses de aula, né, básica ali, desde o basicão, Python, SQL, até saber fazer um pouco de machine learning. E eu dava as mentorias para eles ao longo da semana para tirar dúvidas e tudo mais. Então eu fui acompanhando e criando amizade com eles, né? E aí no final dessa turma eles mandaram fazer aqueles bonequinhos Funko, os cabeçudinhos. Mandaram fazer um com a minha carinha escrito Datafro, que era o nome do projeto. E eu tenho até hoje, lógico. Eles escreveram uma cartinha toda bonitinha. E quando eu recebi aqui, gente, eu chorei que nem uma condenada. Chorei, mas chorei. E acho que foi o primeiro projeto assim, que mais me marcou. Porque foi um projeto que de verdade envolveu dados, envolveu inclusão. E eu vi pessoas, assim, de várias origens diferentes conseguindo realizar sonhos. Tinham pessoas mais 30, tinham pessoas que eram do setor público, que estavam desempregadas, que eram de contabilidade, que eram de administração, que eram de biologia, que conseguiram, que são em dados até hoje. Então, até hoje. Gente que está no iFood, gente que está no Nubank, gente que está, assim, brilhando por aí. São empresas que o processo seletivo são difíceis. Exatamente. Ai, que orgulho. Então, assim, me marcou demais e é um projeto que eu sempre vou lembrar, assim. E o meu bonequinho tá lá na minha mesa até hoje. E olhando para o futuro, o que você vê do mundo de ciência de dados? Como que foi lá no MIT em termos de perspectiva? Perfeito. Eu acho que agora a grande preocupação, isso nem só no MIT, né? No mês passado eu estava na Suíça. Ai, gente. Chique. Eu faço parte de uma task force da Unesco, né? Hoje, que é Women for Ethical AI. Então, são as mulheres para a ética em dados. A Joy me inspirou para entrar nessa área e não vou mais sair. Não saia. Não saio mais. E agora eu faço parte dessa task force. Então, no começo do ano, eu estava lá na Eslovênia, num congresso da Unesco, para falar sobre as preocupações futuras com relação à IA. E teve essa de agora, que é AI for Good, que era da ONU, né? Lá na Suíça. E eu fui nas duas. E, assim,
na primeira, juntaram ministros do mundo inteiro. Eu sou amiga da ministra da Indonésia, gente. Eu tenho ela no WhatsApp, ela me manda mensagens. É muito louco, entendeu? Ela só sentou do meu lado, a gente fez uma amizade ali. Coisas loucas. Gente, mas você é muito chique. Não, é uma coisa muito Eu louca, não sei como né? esse encontro aconteceu antes. É uma coisa muito doida, assim. Eu fiquei olhando, eu saí daquele lugar e falei, gente, o que tá acontecendo? Conheci a ministra da Holanda. O que não é a gente dar a cara pra bater? Conheci a nossa coordenadora aqui, que faz parte do Ministério de Tecnologia, que estava lá do Brasil. Enfim, doideira, gente. E as preocupações que todos eles estavam discutindo nas duas conferências e dentro do mercado de trabalho é muito mais uma preocupação que tange privacidade de dados, que tange as IAs generativas e como elas estão afetando as pessoas que não têm aquele conhecimento básico, não têm o letramento digital, que nem a gente estava falando antes. Então, tá todo mundo preocupado com essas diretrizes. Por quê? Tem muita empresa usando dados aí de modo completamente não consciente, né? Não estão preocupados com que isso vai gerar daqui para frente com relação à sua vida, à minha vida, à vida de todo mundo. Só estão usando dados desenfreadamente. Então, a preocupação deles está muito nisso. Como proteger as pessoas desse tipo de empresa ou das novas tecnologias que estão por vir, dado que no mundo inteiro a gente tem um contexto que é muito diferente. Por exemplo, a gente tem muitas disparidades financeiras, sociais, olhando para o mundo como um todo. O que a gente faz com relação a isso? Então, é por isso que eles vão lá e sentam todo ano os ministros do mundo inteiro para desenhar diretrizes, né? E essa task force que eu faço parte, a gente é como se fosse uma espécie de consultoria. Né? Então, está surgindo uma lei nova, um projeto de lei novo, uma diretriz nova, ou algum país está precisando de ajuda para fazer uma pesquisa, aí a gente entra para olhar justamente a parte da ética e como que está tudo isso. Porque a preocupação não é... A gente já sabe que a IA está aí, que vai evoluir daqui para frente, e vai evoluir muito rápido, como a gente já está vendo. Pô, o ChatGPT já saiu quantas versões? Gente! Quantas versões saíram? Eu me perdi. Eu acho que em outubro... Lançou em outubro do ano passado, não foi? E agora já tá no... Saiu, não, hoje, sem querer, eu usei o 3. Eu falei, isso aqui tá muito ruim. Aí eu fui usar o 4, o Turbo. Eu falei, gente, realmente. E era uma coisa, tipo, simples. Era, tipo, lá, a gramática tá boa do inglês? Alguma coisa assim. E deu muita diferença. Muita. Mas sabe o que é muito louco? Que antes, em outubro, quando lançou, eu falava, gente, pô, legal. Já tinha feito o MBA, já tinha tido uma noção do que era, né, inteligência artificial, não de desenvolver, né, mas ali os conceitos básicos. E quando surgiu, estava ali na palma da nossa mão, eu falei, gente, mas será que é tudo isso mesmo? Só fui me convencer do impacto real, oficial, quando eu fui viajar e fui lá dar caruda no campus de Harvard e no campus do MIT. Por quê? Eu entrei no... Gente... Tô lá, domingo, no final de semana, chiquérrima, andando pelo campus, não tinha nada, eu e Deus, e queria um lugar para colocar o computador. E aí eu parei um desconhecido, ele me deixou entrar no laboratório de inovação de Harvard. Aí eu entrei, ai, que triste. Eu olhei a parede, todos os projetos que estavam sendo desenvolvidos era sobre inteligência artificial. E esse cara, ele me mostrou... a startup que ele estava desenvolvendo, que nada mais era como se fosse um mecânico no celular. Porque assim, seu carro deu problema, você tirava a foto e aí ele passava ali para dar uma noção do que era o problema. É tipo aqueles scanners de carro que tem de verdade, que você bota teu carro no scanner, só que no celular, gente, genial. Tava em desenvolvimento, mas aí que eu fui entender que a inteligência artificial não é só uma ferramenta de automação. Não. É muito, tipo, qual é o problema? Qual que é o padrão? Como que eu faço para resolver esse problema usando inteligência artificial? Só que eu precisei viajar. E aí, até no MIT, a gente teve, no Caesar Lab, a gente conversou com os pesquisadores que estavam fazendo coisas voltadas para startups, para ajudar startups, justamente com essa parte voltada para ética, cuidado dos dados. Então, eles estão olhando muito para isso. E nessa última
conferência que eu fui lá na Suíça, ela chamava AI for Good, então é IA pro bem, né? Então, teve muita coisa legal. Teve um projeto lá que eu vi, que agora eu não lembro o nome da empresa que fez, que apresentou, mas eu não sei se vocês lembram da doença que o Stephen Hawking tinha, que era a esclerose múltipla, né? Então, basicamente, a doença paralisa o corpo inteiro e você chega uma hora que você até para de falar, que era o caso dele. Ele falava com o computador, né? Ele tinha todo lá um sistema para conseguir se comunicar através do computador. E agora, o que eles fizeram lá naquela conferência? A empresa simplesmente colocou um cara que estava acamado num hospital ao vivo, conversando com a família dele pelo WhatsApp, só com sensores no cérebro. Porque ele não tinha como mexer nada. Não tinha as cordas vocais, não saía nada. E ele estava conversando com a família ao vivo no WhatsApp, na nossa frente, dando oi pra gente, conversando com a gente. Falando, oi, gente, estou aqui conversando com a minha família pelo WhatsApp. Gente, uma coisa doida. Tudo feito com IA. Gente, eu tô chocada. Eu olhei pra aquilo assim, eu fiquei, meu Deus. Parece coisa de filme. Que coisa incrível. E você tá fazendo parte disso tudo. Muito inspiradora. Gente, imagina, eu tava lá assistindo. Eu fiquei só... Não, mas assim, essa parte da regulação... Gente, E, assim, tem alguma literatura já que a gente consegue ler? Tem algum livro pra gente ter uma noção? Ainda não. Porque é muito novo, né? A gente tem... Para indicar, assim, tem um livro que a Joy, do Coded Bias, lançou, que é Unmasking AI, ainda não tem traduzido. Ela me contou que está tentando fazer a tradução para português, está negociando, mas talvez demore um pouco. Mas qualquer coisa, comprem o e-book, gente, joguem no ChatGPT, que ele traduz lá para vocês. É um livro muito bom, onde ela fala bastante sobre isso, proteção dos dados, o que pode acontecer com o futuro, e como ela entrou em tudo isso. Tem um livro também da Cat O'Neill, que é Weapons of Mass Destruction. Esse daí estava na minha lista, mas eu ainda não li. Armas de Destruição em Massa, que fala também sobre como a IA pode ser destrutível, o que a gente pode fazer para evitar um pouco disso. Ela é também é doutora em Harvard. Então, esses são 2 livros, assim, que eu gosto muito. E no mais, assim, gente, dá para você se informar com relação à LGPD, que é a nossa lei de proteção aí geral de dados, que é recente, de 2016. Mas tem muita coisa sendo discutida com relação à IA agora. Então, eles querem colocar adendos à lei, e esses adendos estão sendo discutidos nas câmaras, né? Então, acho importante acompanhar esse tipo de coisa. Inclusive, a Nina da Hora é uma pessoa que... eu fiz um painel com ela semana passada. Assim, eu não a conheço pessoalmente, mas eu acompanho. Quase cai pra trás também, gente. Pessoa maravilhosa. E tá trabalhando, né, dando consultoria para o nosso governo sobre isso também, né? Então, são coisas importantíssimas. Ela lançou um livro recentemente, mas é mais sobre algoritmos. Mas quem seguir ali os projetos dela ou coisas que ela indica, vai conhecer bastante sobre. Mas o que eu indico são esses 2 primeiros livros e ficar ligado nessas discussões da LGPD. Porque essas coisas a gente consegue ver no YouTube, a gente vê isso tudo ao vivo. A gente vê lá, pesquisa no Google depois como é que foram as discussões, sai nos jornais, sai em tudo. É uma questão mais de intencionalidade, da gente ir atrás. Não vai cair no nosso colo. Exato, porque tem lá. Vocês vão achar. Muito obrigada por compartilhar nossa história, insights com a gente. Você tem uma última mensagem, uma última consideração, conselho? Eu tenho várias, né, assim... Eu nunca acho que eu sei o suficiente. Eu imagino que essa é uma dor de muita gente que trabalha com dados, mas a síndrome da impostora pega mais nas mulheres. Ai, gente, assim, eu acho que o caminho não é fácil pra gente, né? A gente já passou muito perrengue pra chegar onde a gente tá, mas uma coisa que eu sempre tento manter na minha cabeça, né, é que tudo isso que a gente está passando agora, o que a gente tem potencial de passar, eu sei que tem muitas mulheres que podem estar aí assistindo a gente que ficam com o pé atrás de, putz, eu quero muito fazer isso, mas não vou começar porque eu tô com medo do que eu posso sofrer. Assim, eu tento pensar muito no sentido de, ok, a gente vai passar por certos desconfortos? A gente vai passar por esses desconfortos. Só que a gente tem que pensar que é tudo para melhorar a vida de quem tá vindo depois da gente, sabe? Então, eu passei por desconfortos que algumas pessoas hoje em dia já não estão passando mais. E assim vai ser daqui para frente, sabe? Lógico, a gente anda a passos de formiguinha, mas a gente tá andando. E se vocês não vierem junto com a gente,
esse movimento ele não vai ficar maior, ele não vai ficar mais rápido. Então a gente precisa urgentemente de diversidade, a gente precisa urgentemente de vocês e venham com medo mesmo, porque tem pessoas aqui, ó, como nós, para apoiar vocês. Tem várias comunidades por aí, tem várias pessoas dispostas que passaram pelo mesmo, que vão estar aí para te estender a mão. Então, assim, medo é uma coisa natural do ser humano, de qualquer animal, inclusive, né, de qualquer ser que vive. Então, por favor, venham com medo mesmo, que a gente vai estar aqui para ajudar. Será que vamos fazer um fechamento? Claro. De citar quais são as comunidades que você conhece? Ai, com certeza. Porque eu acho que é importante a gente tentar se identificar com uma que faça sentido pra gente, aí a gente vai lá, tem um lugar para pedir ajuda. Perfeito. Porque o começo... Socorro. Não, o começo não, né? Acho que o trajeto inteiro, mas até você acostumar com o ritmo, pega um pouco. Perfeito. Então, comunidade, gente. E aí foram as que eu participei, eu participo até hoje, tá? De todas elas. Antes eu participava como uma pessoa consumidora, hoje eu contribuo com elas. Então, é uma troca muito legal que eu espero que vocês façam também. Então, eu comecei com a AfroPython, que é voltado para pessoas negras, mas tem muitas mulheres incríveis também. Tem as Data Girls, que são maravilhosas. AI Girls também foi um projeto onde eu trabalhei por muito tempo. Tem o meu projeto, fiquem à vontade para ir lá visitar. A gente tem as Pi Ladies, que estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Então, acho que esses são os 5 aí que eu mais indicaria. Tem as Mulheres em Dados, que é um projeto importantíssimo também, que está movimentando muita mulher hoje. Então, procurem esses projetos, porque vocês vão ver que vocês não estão sozinhas. Eu acho que de soft skill que me ajudou bastante foi a Fundação Estudar. Fundação Estudar. Eu fiz, acho que, inteligência emocional, tenho de comunicação, como passar em processo seletivo, Sim. Como você, né, o autoconhecimento, a importância disso. A Conquer sempre lança A cursos Conquer de também graça. tem curso de graça, Sobre tem bastante coisa. emocional, coisas nesse sentido. Então, acho que super vale vocês buscarem isso. E tem muitos cursos gratuitos aí para vocês seguirem na internet e começarem a carreira de vocês. Se vocês precisarem, me procurem, que eu tenho vários para indicar. Porque eu sou super a favor do ensino gratuito, acessível para todo mundo. Muito obrigada, Andressa. A A gente vai se encontrar mais vezes. Você já tá intimada. Você já tá intimada. Bom, eu morro de vontade de dar aula, mas eu ainda não sei se eu sou uma boa teacher, então vamos ver o que vai acontecer. Pelo jeito que você fala, com certeza. Então tá bom, vamos ver. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Curte, comenta, me fala o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Vocês têm indicação de alguém que vocês acham que deveria vir aqui, que é muito fora da curva? Manda aí pra gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada por me receberem aqui. Foi um prazer.